irmãos, em primeiro lugar, antes de a gente começar a falar sobre o Paráclitos, ou o Espírito em si, a gente precisa antes trabalhar um pouco aquela doutrina que a gente conhece bem, ou melhor, a gente deveria conhecer melhor, a gente conhece, nós precisamos conhecer muito bem, que é a doutrina da Trindade. Nós vamos fazer então uma introdução aqui, antes de nós entrarmos no Espírito Santo em si. Nós vamos trabalhar um pouco dessa doutrina, que é a doutrina da Trindade, algo tão importante para nós. Ok? Queria pedir para vocês me ajudarem nisso, né? Estejam junto comigo. Lutem contra o sono, lutem contra as distrações e tudo mais, né? Vamos nos ater ao que Deus tem a falar conosco. Antes da gente entender, né, a gente falar um pouco do que é o Espírito Santo e quem é o Espírito Santo, então a gente vai trabalhar um pouco dessa questão da Trindade. Porque toda conversa sobre o Espírito Santo, irmãos, é isso que nós precisamos entender de forma muito clara. Toda conversa sobre o Espírito Santo é uma conversa sobre Deus. Toda conversa sobre Deus, e quando a gente conversa sobre Deus, a gente está entrando em um terreno muito santo. A gente tem que pisar nesse terreno com muita cautela, muita reverência. A gente precisa tirar a sandália quando a gente vai tratar e vai entrar nesse campo que é o campo dessa conversa sobre Deus. Quem é Deus? Você está entendendo? Então, a gente faz isso com muita reverência. Nós, então, vamos entrar nesse assunto que é o assunto do Espírito Santo. Hoje, nos próximos 3 domingos, nós vamos fazer isso entendendo que quando a gente fala do Espírito Santo, nós estamos falando do Deus, Yahvé. Aquele Deus que a gente não pode usar o nome em vão, lembra? 3º mandamento. Não pode tomar o nome de Deus em vão, porque é santo, é santo, é santo. Então nós tratamos a respeito do Espírito, e então, enquanto Deus, enquanto pessoa da Trindade. Vocês já ouviram, vocês sabem se existe a palavra Trindade na Bíblia? Realmente, não está. Eu ia perguntar, a palavra Trindade não existe na Bíblia. Na verdade, é um conceito que foi desenvolvido, essa palavra ela começou a ser trabalhada, irmãos, no 4º século. 4º século, de forma definitiva, né? Foi só lá no 4º século que ela foi desenvolvida. Porque até lá as pessoas elas não tinham refletido ainda e colocado no papel, né? Mas o que aconteceu no 4º século foi que ela entrou como doutrina, ela foi firmada lá em Nicéia, Concílio de Nicéia em 325, e depois ela foi definitivamente acertada lá em 381, no 3º Concílio Ecumênico da Igreja. Mas o importante, irmãos, a gente entender que ainda que ela não esteja a palavra Trindade na Bíblia, ela só é uma doutrina, e uma doutrina importante, porque, embora a palavra não esteja, o conceito de Trindade está presente em todas as páginas da Bíblia, em todas elas, em todos os livros, no Antigo e no Novo Testamento. Esse conceito de Deus, que é 3 pessoas, que compartilham a mesma unidade, a mesma essência, a mesma divindade. Isso está presente em toda a Bíblia. A gente vai pensar um pouco sobre isso. Em Êxodo capítulo 20, por que é importante, irmãos? Não precisa abrir em Êxodo 20, não. Mas eu queria lembrar para vocês, lá em Êxodo 20, Deus, depois de ter libertado o povo, eles passaram no Mar Vermelho, eles estão do outro lado do mar. De repente, Deus entrega para Moisés, Deus chama Moisés para uma conversa, ele chama o povo para uma conversa, e fala, esse povo precisa conhecer quem é o Deus que tirou eles do Egito. Aquele Deus que tinha falado para Moisés, você diz para eles que Yahvé, né, eu sou, é aquele que está enviando, é aquele que está salvando, libertando o povo. Então Moisés vai para lá como mensageiro. Quando eles voltam,
Eles atravessam o Mar Vermelho, do outro lado do mar, eles param no pé do monte, o Monte Santo, o Monte de Deus, o Monte da Revelação. Então eles param ali no pé do monte, aí Deus fala, aqui é o lugar onde eu vou me revelar para o meu povo. Aqui é o lugar onde eu vou mostrar quem sou eu. E para isso ele chama Moisés lá para cima do monte. Moisés então sobe. A gente conhece mais ou menos esse episódio, né? Você lembra disso? Quando Moisés sobe, em primeiro lugar ele recebe os 10 mandamentos, né? É assim que está a narrativa lá de Êxodo. Ele recebe os 10 mandamentos no capítulo 20 de Êxodo. E no terceiro versículo, o primeiro grande mandamento é: não tenham outros deuses diante de mim. A primeira coisa que o povo de Deus, esse povo que foi escolhido, esse povo que foi salvo, redimido, separado e agora estava sendo colocado numa terra para que eles ali fossem sal e luz para todas as nações, uma coisa que aquele povo não podia fazer era criar outros deuses. E no segundo mandamento, não criem esculturas que sejam representações desses deuses, ídolos, né? Em terceiro lugar, não tome o nome do Senhor em vão. Então, 3 mandamentos. Esse grande mandamento, irmãos, não tenham outros deuses diante de vocês. O interessante é que logo depois, em seguida, né, no capítulo 31, lá de Êxodo, aquele episódio, Moisés então ele está lá em cima, ele está recebendo, Deus mostrando para ele como é que ele ia fazer as coisas, né, como é que o tabernáculo seria construído, e como é que o povo seria organizado, e como é que seria a organização da sociedade ali, dessa nova nação que surgia, em torno de Deus, em torno da presença de Deus, da casa de Deus, do culto a Deus. Então aquele povo que estava começando ali, Moisés ele está ali e diz Êxodo que ele subiu e ele ficou 40 dias e 40 noites. Na medida em que ele estava demorando lá em cima e o povo começou a ficar impaciente lá embaixo, o que eles fizeram, irmãos? Eles procuram, lá no capítulo 31 de Êxodo, eles procuram Arão. Falaram, é o seguinte, Moisés ele foi lá nos buscar, ele era o mensageiro, ele era o nosso líder, é ele que trazia, ele era o sacerdote, ele trazia a palavra de Deus, né, de Yahvé, eles chamam de Yahvé, né? Esse Moisés ele subiu no monte, mas ele não voltou mais, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Vamos fazer o seguinte, a gente acha que ele não volta mais, 40 dias, irmãos, mais de um mês ali no pé do monte, esperando, obrigado, Michele, esperando Moisés voltar, e ele não voltava. O que aconteceu com esse povo? Eles pensaram assim, bom, já que ele não vem, e a gente precisa de direção, a gente precisa cultuar a esse Deus, que é o Deus que nos tirou lá do Egito, vamos fazer o seguinte, Arão pensou junto com o povo, vamos construir, né, vamos fazer aqui uma imagem. Essa imagem é a representação do nosso Deus. E eles então, diz lá em Êxodo 31, que Arão então pegou o ouro daquele povo, derreteu o ouro, e depois esculpiu um bezerro de ouro, né, um novilho de ouro. E ele não fez só isso, ele colocou num lugar especial, e ali junto ao bezerro ele colocou um altar. Nesse altar tinha uma inscrição. Que inscrição era essa, irmãos? Yahvé. Aí ele fala, hoje, e a partir de hoje é dia, a gente vai decretar celebração a Yahvé, celebração ao Senhor, porque esse é o Deus que nos tirou do Egito. Às vezes a gente tem a impressão, como da idolatria aqui, quando a gente olha para esse episódio, a gente lembra disso, a gente pensa que tudo bem, eles construíram outros deuses, que eles tinham outros deuses, mas lá no fundo, eles pensavam que estavam, a partir daquilo que eles entendiam, daquilo que os pais deles haviam dito, né? Aqueles conceitos lá dos povos cananeus,
Existia uma figura divina, né? O grande El, e muitas vezes ele era representado como um touro, como um boi, um novilho, ou esse novilho era um transporte para o grande El. E eles pensavam assim, não, a partir do nome que ele nos revelou, o nome que foi revelado para Moisés, ele falou que a gente não tem imagem dele, mas a imagem que nós temos, a partir da nossa percepção, a partir daquilo que nós ouvimos dos nossos pais, a partir da nossa cultura. Então nós vamos aqui construir um ídolo. E nós vamos adorar ao Deus. Esse ídolo vai ser a representação desse Deus que nos tirou do Egito. Você está entendendo, irmão? Minha irmã, o que acontece? Às vezes a gente pensa, eu não sou idólatra, porque eu jamais vou adorar a Mamon, né? Falando em Mamon, que é um Deus mais próximo, ou a Baal, que é aqueles deuses mais, o Deus lá do Antigo Testamento. Eu sou um adorador de Yahvé. Mas acontece que esse povo também pensava que lá no fundo eles estavam adorando Yahvé. Resultado, a gente sabe, Moisés então desce do monte, Deus fala, vai para lá que o povo está se corrompendo, o povo está se perdendo. Moisés desce, e naquele dia morreram mais de 3.000 pessoas. Foi uma coisa terrível, foi terrível. E isso ficou marcado. Eu estou falando isso, irmãos, antes da gente começar a falar do Espírito Santo, porque muitas vezes a gente fala que nós estamos adorando ao Deus bíblico, e às vezes nós construímos ídolos a partir das nossas percepções, que são muito limitadas, a partir das nossas, daquilo que a gente entende que seja Deus, a partir de certa forma, irmãos, nós criamos um Deus de acordo com a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Muitas vezes, o que acontece em muitas igrejas, irmãos, e por que não na nossa, às vezes a gente tem que se colocar, né? Muitas vezes a gente inverte o papel. Nós não servimos a um Deus que nos criou, a gente cria um Deus, nós criamos um Deus segundo aquilo que a gente pensa dele, um Deus que sirva às nossas necessidades. Foi isso que o povo de Israel fez. E eles erraram profundamente. E a igreja também tem errado muito. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Porque existe um Deus verdadeiro, que é o Deus que se mostrou nessa escritura sagrada aqui. O povo não quis esperar Moisés descer com a revelação, né? Eles queriam contar com a percepção deles e a revelação que eles mesmos tinham. Deus se mostrou para mim, uma vez eu sonhei, ele era um touro, sabe? Esse tipo de coisa. Mas o Deus que se revela em Cristo e em Jesus é o Deus que se revelou na Escritura. O Deus que se revela na Escritura, como é esse Deus, irmãos? Que Deus é esse revelado na Escritura? Pode ir para frente, Daniel. Nós cultuamos, né, o Deus que é revelado na Escritura. É um Deus que atende pelo nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Deus da Bíblia. Yahvé é Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra em Filipenses capítulo 2? Filipenses capítulo 2 diz que Jesus ele se esvazia, né? Lembra? Que é nós, Jesus se esvazia, ele desce e assume a forma humana e desce e morre e é crucificado, se sujeita até a morte e a morte de cruz. Aí depois o apóstolo Paulo continua dizendo, no entanto, ele foi elevado, e o nome dele, e ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Todos os nomes.
Romanos capítulo 1, né, no versículo 4 e 5. Ali em Filipenses não fala o nome, mas em Romanos fala. Romanos capítulo 1, versículos 4 e 5 vai mostrar que esse nome que Jesus recebeu é o nome Filho de Deus Todo-Poderoso. Filho de Deus poderoso. É o Filho do Pai que envia o Espírito. Esse nome, irmãos, revelado na Escritura desse Deus, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E na medida em que a gente às vezes prefere focar mais no Pai, tem igrejas que preferem e focam, né, tradições inteiras que focam no Deus Pai. Eu não quero saber do Espírito Santo e também não quero saber de Jesus. Para mim é Deus lá, que está lá em cima, lá no céu. É o Deus Pai. Então a gente vai focar nele. Quando a gente faz isso, a gente erra. Existem igrejas que focam no Filho. É a igreja do Filho, é a igreja de Jesus, é a igreja que segue os ensinamentos de Jesus. Jesus é exemplo, mas não se preocupam muito com o Pai, também não se preocupam com o Espírito Santo. Essa igreja erra. E nós temos visto uma outra igreja, né, agora mais, igrejas que focavam no Pai e no Filho, a gente vê elas de um tempo atrás, né? Recentemente, nós percebemos que as igrejas mais contemporâneas, as igrejas de hoje, elas preferem focar no Espírito Santo. Igrejas que dão grande evidência ao Espírito Santo, esquecendo ali muitas vezes do Filho e do Pai. A gente sabe que a gente vai ter problema. Problema por quê? Porque esse Deus não é o Deus bíblico. O Deus bíblico é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É a esse Deus que nós precisamos adorar e invocar, irmãos. O resultado disso, pode ir para frente? Isso, né? A gente tem hoje, né, uma predominância aí de igrejas que se dizem igrejas do Espírito Santo, carismáticas, avivadas, sabe, todas essas coisas. Mas se a gente for ver direitinho, são que Deus é esse, né? Assim como as igrejas da história já erraram, essa igreja que hoje foca apenas no Espírito Santo também erra. A gente não pode separar, a gente não pode dividir, a gente precisa ter uma visão muito equilibrada a respeito de quem é o nosso Deus. Porque, irmãos, sempre que a gente divide, é isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender e nós precisamos ensinar isso, compartilhar isso. Quando a gente começa a ensinar que o Deus que a gente adora, sabe, a gente está falando de celebração do culto, a gente celebra a Deus num culto, a gente vive na nossa vida cristã lá de oração, sabe? Você ora e você a sua vida prática não é só questão do que a gente sabe, da fé que a gente professa, é a forma que a gente vive, porque aquilo que a gente crê é como a gente vive. A forma da gente expressar a nossa fé vai influenciar a nossa vida. Quando a gente foca nesse Deus que é esse Espírito Santo, e a gente esquece das outras pessoas da Trindade, a gente reduz a Deus, Deus fica menor, Deus fica pequeno. Quando a gente fazia isso com o Filho também, por muitos séculos, a igreja não deu muita atenção ao Espírito Santo, e a igreja perdeu. De repente, esse Deus trino era menor. A gente reduz, a gente começa a ensinar de um Deus Pai que está lá longe, e a nossa fé não pode mudar a nossa circunstância atual aqui. A gente reduz a Deus, porque Deus é Pai que está lá longe, né? Mas que junto com o Filho, ele mudou a história, ele veio para morrer, salvar, e junto com o Filho e o Espírito, ele está presente aqui, eles estão presentes na vida da igreja. É só para a gente entender, irmãos, que a gente precisa tomar cuidado. De repente,
Esse Deus que a igreja adora hoje é um Deus que foi esculpido a partir de uma visão muito limitada de Deus, né? Não é o Deus revelado na Escritura. E é disso que a gente precisa, é isso que a gente precisa entender e compreender. Amém, irmãos? Hoje, na medida em que a igreja ela dá evidência ao Espírito Santo, sem levar em consideração muitas vezes que o Espírito Santo é um com o Pai e o Filho, né? Muitas vezes a gente começa a pensar no Espírito Santo como um poder, como um fogo, como uma energia, como uma força, algo que a gente precise se esforçar para ter, sabe? Eu preciso juntar, né, tantas coisas nessa vida, sabe? Vou comprar comida no supermercado, eu vou colocar lá no meu armário, eu preciso juntar conhecimento, eu vou estudar para isso, e eu preciso juntar espírito, né? Eu preciso me encher do espírito, é isso que a Bíblia diz. Então, espírito parece que é uma coisa, é uma energia, e eu preciso me encher dessa coisa, dessa energia. E, de repente, a gente vê uma igreja que fala tanto do Espírito Santo. A gente vive numa era que fala tanto do Espírito Santo, mas que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse? Esses dias eu fui trocar o óleo do carro. Eu já contei isso para uma ou outra pessoa aqui, só para a gente entender direitinho, né? Estava trocando óleo, logo aqui, né, na Avenida Rio Bonito, bem pertinho aqui, né? Aí eu cheguei com o carro, entrei, e a moça que estava lá me atendeu, aí a gente conversou um pouquinho, e eu fiquei lá esperando o pessoal trocar o óleo, e aí puxei conversa com ela, e conversamos sobre, estava frio, estava acontecendo algumas coisas, né, olhando para a rua, o poste e tal, e de repente eu falei para ela, a gente entrou no assunto, eu falei, e você, como é que é a sua vida com Deus? Aí ela falou, eu bem sabia, né, ela falou, eu sou crente, e eu senti quando você entrou que você também era crente. Aí eu falei, que legal, né? Então nós somos irmãos, a gente compartilha da mesma fé. E ela falou, eu sou da igreja tal. Eu falei, que bom, né? Porque eu tinha convidado ela para vir aqui, né? Eu sou pastor da igreja ali, queria te convidar. E ela falou, não, mas eu já sou crente. E eu senti quando você entrou, vi no seu semblante que você era crente e tal, que você era de Deus. E aí eu fiquei muito feliz. A gente ficou conversando mais um pouco, né, sobre a fé. E eu falei, poxa, é tão bom, a gente compartilha da mesma fé. É o mesmo Deus. E ela falou, né? É o mesmo Deus, né? Foi essa a expressão dela. É o mesmo Deus. Lá e aqui. Eu falei, é verdade, é o mesmo Deus. E aí então ela me contou. E ontem mesmo estava lá num culto nosso, e ela não falou culto, eu não lembro mais o que ela falou. Estava numa reunião e de repente nós estávamos orando e eu vindo para cima de mim assim uma bola de luz, né? Ela falando. Uma bola de luz, e ela estava pequena, e ela foi crescendo, e quando ela chegou perto de mim, eu abri os meus olhos, e então essa bola de luz, ela foi embora. E ela falou, tá vendo? Tremendo, né, irmão? Aí eu falei para ela assim, é tremendo. Mas assim, lá no fundo eu senti, que fé é essa? Né? E ela dizia que eles estavam lá cultuando e que eles tiveram essa experiência ali, né, com Deus. E ela falou que isso acontece sempre. Lá no meio deles sempre acontece, o Espírito Santo se materializa lá. Né? E é assim que ela disse. E de repente, irmãos, eu começo a pensar nisso, né? Que Deus é esse que tem sido cultuado pela nossa geração? Eu não estou falando que é eles lá. A gente tem que se colocar no meio. Que Deus é esse que nós cultuamos? Né? É o Deus que a Bíblia revela? Ou é o Deus da nossa experiência? Ou é o Deus que a gente consegue conceber, né? Esse Deus que nós conseguimos esculpir com
com a nossa experiência. Que fé é essa? Que Deus é esse? Está entendendo? Pode ir para frente, Dani. O Deus que se revela na Escritura, né? O Espírito Santo revelado na Escritura é sempre, irmão, sempre um com o Pai e com o Filho. Não dá para dividir, não dá para separar. Vamos pensar. Eu trouxe alguns textos aqui para a gente refletir. Todos os autores bíblicos, eles atestam, né? Não dá para separar, não dá para dividir. Eles nunca pensaram em divisão. Eles nunca pensaram em fórmulas, né, para dividir. Isso só aconteceu depois. Mas à medida em que eles iam compreendendo, ganhando compreensão do Deus que se revela, irmãos, porque a revelação, Deus se revela na Escritura de forma progressiva, né? Na medida em que os autores eles iam entrando em contato com esse Deus que se revela, essa revelação trazia mais luz acerca de quem Deus é. Ele era o Pai, depois ele é o Filho e ele também é o Espírito Santo. Nunca houve divisão entre eles, né? Isso não na Escritura, só depois que os homens eles começam a querer entender, querer explicar e aí eles dividem. Mas, começando aqui, não sei se está dando para enxergar, a letra às vezes está muito pequena. Eles são indivisíveis lá em Mateus 26, 19. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queria que vocês prestassem atenção na ordem. Eu trouxe alguns textos para a gente prestar atenção na ordem ali, porque às vezes a gente pensa, tá, eles são 3, mas um é maior, o segundo é menor e o terceiro é menor ainda. Existe uma hierarquia. Mas eu queria que você prestasse atenção na ordem. Aqui em Mateus, quando Jesus fala, né, essa é a grande comissão, vocês vão pregar, vão fazer discípulos, e batizando em nome esse nome do Deus Todo-Poderoso, esse nome do Deus revelado, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É um nome só, Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro vem o Pai, depois vem o Filho, depois vem o Espírito. Lá em 2 Coríntios 13, 14, nós vamos ter também aquele outro texto famoso nosso, que é a bênção apostólica, né? O apóstolo Paulo, então, no final da segunda carta aos Coríntios, ele diz aquelas palavras que a gente repete todo culto. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. De novo, eu queria que vocês prestassem atenção agora na ordem. Primeiro, Senhor Jesus. Depois, o Pai. E depois, o Espírito Santo, em terceiro lugar. Mudou, não mudou? Mudou um pouquinho? Pode ir mais um, Dani. Lá em 1 Coríntios 12, não precisa abrir, né? Eu coloquei os textos aqui para a gente ir um pouquinho mais rápido. Do 4 até o 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito, caixa alta, letra maiúscula, é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor, letra maiúscula, é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A salvação em prática, né? Como é que nós somos salvos? Como é que isso acontece na nossa vida, irmãos? Através da atuação do Espírito na igreja. Ele diz, olha, o Espírito é um só. Depois, Senhor é o nome de Jesus no Novo Testamento. Sempre Senhor. O Filho em segundo lugar. Então, primeiro Espírito, depois Jesus, o Filho e depois o Pai no final. A ordem está invertida aqui de novo. Vocês entenderam? Houve aqui uma inversão. Eu trouxe esses textos porque em todos esses momentos importantes, né, a gente podia falar de muitos outros, né, a gente não vai ter tempo para ficar provando, né, a divindade do Espírito. Não é esse o propósito. A gente já parte disso. O Espírito é Deus. A gente sabe que ele é pessoa divina. E ponto. A gente não vai questionar isso. Mas eu queria que a gente
pensasse que, apesar da gente, às vezes, entender, a gente crê nisso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós impetramos a bênção apostólica, nós concebemos, né, Deus é Pai, tem o Filho, tem o Espírito, eu oro em nome de Jesus, eu oro ao Pai, e aí o Espírito Santo intercede, eu entendo mais ou menos, mas às vezes, irmãos, na prática a gente peca, às vezes na prática a gente erra. Na prática, a gente erra muito, porque às vezes a gente pensa que Deus é maior, e depois em segundo vem Jesus, que é subordinado ao Pai, e depois vem o Espírito, que é subordinado, ele é um tipo inferior de Deus, e na medida que a gente... E hoje, irmãos, o que tem surgido de gente falando isso de novo, são coisas que foram resolvidas lá no século IV. A igreja lutou tanto para acertar isso e definir isso. Hoje, pastores estão novamente, né, e a gente sabe de igrejas aí que hoje falam que o Espírito Santo é só uma força. Ele é um poder que emana de Deus. E que o Filho, ele foi criado por Deus. E que Deus é só um mesmo. A gente tem tanta dificuldade disso, né? Novamente, por isso que eu queria que a gente pensasse, para os autores bíblicos, não havia distinção, não havia hierarquia, escala, nenhum maior, nenhum menor, eles são iguais, eles estão juntos, eles são indivisíveis quanto a tudo, né? Quanto aos atributos, todos os atributos, eles são santo, né? Onisciente, onipresente, onipotente, Deus Pai, eternos, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? Pode ir mais um? Esse é aquele texto de Romanos, capítulo 1, né? O nome, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho do Pai, de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Mais uma, Dani. Aí. Então a gente chega aí nessa definição, irmãos, lá do credo, lá do ano 381, e ele é tão bem feito, irmãos, tão redondinho assim, sabe? Ele não deixa uma letra. Ele foi muito bem construído, né? Olha só, eu falo isso porque já tem 1.700 anos, quase, e as pessoas hoje se julgam tão capazes, tão estudiosas, e às vezes a gente vê textos escritos lá no quarto século, terceiro, quarto século, que são muito melhores do que as coisas que nós fazemos hoje em dia. Eu queria que a gente visse a definição, né? Eles primeiro o credo, né? Lembra do credo apostólico do primeiro século? Creio no Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, né? Nosso Senhor. Depois em Nicéia, ele foi melhor trabalhado. E aí se falou muito de Jesus, mas quando chegava no Espírito Santo, só dizia, creio no Espírito Santo, ponto. Aí partia, creio na igreja. O que aconteceu em Constantinopla em 381 é que, por causa justamente dos questionamentos e dos problemas acerca de quem é o Espírito Santo, se ele é uma força, se ele não é Deus, ele é Deus, então a igreja trabalhou essa definição. Eu creio no Espírito Santo, Senhor, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Aí ele falou pelos profetas. Então, é dele a voz de Deus em toda a Escritura. Então, quando a gente fala de voz de Deus na Escritura, dos profetas, é a voz do Espírito Santo. Então, nós devemos sim adorar ao Espírito Santo, reverenciar ao Espírito Santo, porque ele é Deus, assim como é Deus o Pai, assim como é Deus o Filho. Isso foi trabalhado lá, irmãos, no quarto século. Pode ir mais um, Dani? Por quê? Porque esse senhor aí, o Macedônio, junto com muitos outros, né, existia um outro que chamava Ário, que veio um pouco antes dele.
Eles pensavam o seguinte, eles ensinavam o seguinte: Macedônio era bispo de Constantinopla. O filho é eternamente subordinado, ele é menor, ele é um servo do pai. Ele foi criado pelo pai. O Espírito é uma força, então nós não podemos cultuar ao Espírito, porque senão a gente incorre em idolatria. Se a gente cultuar ao Espírito, a gente deve cultuar somente ao Pai. O Filho é menor, o Espírito é menor. O Espírito, na verdade, é um poder, ele é uma energia que emana do Pai e do Filho. Eu trouxe isso, irmãos, que vem lá do quarto século, para a gente entender que tudo que se fala hoje não é novo, não tem nada de novo. O que hoje acontece aí nesses movimentos, e muitos movimentos aí, eles estão repetindo. Eles estão repetindo erros que a igreja já resolveu lá no passado. Pode mais um, Dani? Dani, isso aí. Tá pequenininha a letra aí, né? Tá difícil de enxergar, mas tem bastante conteúdo aí. Esse é o Basílio de Cesareia. Já do outro lado, ele estava defendendo a fé, e ele afirma o seguinte: não atenuaremos a verdade, nem por temor trairemos a nossa aliança. O Senhor nos transmitiu como doutrina obrigatória e salvífica que o Espírito Santo está na mesma ordem que o Pai. Se de fato subenumerais o Filho, renovais a mesma doutrina ímpia, a saber, existir desigualdade quanto à essência, haver diminuição de dignidade e também ser posterior à origem. Em resumo, verificar-se-á simultaneamente uma restauração de todas as blasfêmias contra o unigênito por uma única palavra. O que o Basílio estava dizendo? Se a gente abrir mão da divindade do Espírito Santo e do fato dele ser uma pessoa divina, a gente também vai perder Jesus como pessoa divina. Se nós abrirmos mão, né, isso lá, existia uma disputa e essa posição foi a posição predominante, definida em Constantinopla em 381. Nós não podemos abrir mão, porque se a gente abre mão do Deus Espírito Santo, a gente vai perder também o Deus Filho. Tá certo, irmãos? Basílio foi também lá do ano de 370, ele estava lá em Constantinopla, nesse concílio. Conclusão que a gente tira de tudo isso que a gente viu, irmãos, é que por mais que às vezes a gente pareça bem intencionado, na medida em que a gente vai tentar explicar quem é Deus, como é que a gente explica a Trindade, sabe? Como é que a gente explica o Filho gerado na eternidade? Como é que esse Filho foi gerado, então ele foi criado? Quando a gente vai explicar, por melhor que sejam as nossas intenções, a gente acaba incorrendo em muitos erros. Erros que já foram cometidos lá na história, lá por trás, né? Então, quando a gente olha, está dizendo essas coisas, a gente não está atacando ninguém, a gente reconhece que a gente está sujeito, e nós precisamos tomar muito cuidado quanto a isso. Pode ir mais um, Dani? Mais um último trechinho daquilo que Basílio ele escreveu um tratado sobre o Espírito Santo lá em 380, irmãos. Tratado sobre o Espírito Santo. E é um dos textos mais importantes. É um texto muito importante, muito bem feito. Graças a Deus, né, pelos nossos irmãos aí do passado. Ele diz o seguinte: até só todo aquele que confessa o Cristo, mas renega a Deus, que Cristo em nada o ajudará. Está entendendo? Eu creio em Cristo, mas esse Deus que está lá longe, aí ele fala, bom, se você confessa o Cristo e renega Deus, Deus não vai poder te ajudar. E ele segue dizendo, dou testemunho ao que invoca a Deus, mas rejeita o Filho, sua fé é vã. Eu acredito em Deus, mas eu não acredito em Jesus. Ele fala, sua fé é vã. E ao que recusa aceitar o Espírito, que sua fé no Pai, eu creio só no Pai e no Filho, no Espírito não. O Espírito é uma força, o Espírito é um poder que emana. Aí ele diz o seguinte, essa fé que você tem, ela vai cair num vazio, pois nem mesmo essa fé você vai poder possuir. Sem Espírito você não tem fé.
Você não começa. Com efeito, pode mais um. Pode mais um. Aí, com efeito, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor a não ser no Espírito. Esse é texto de João, lá em 1 João. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revela. Ninguém chega no Pai sem o Filho. Acha-se também excluído da verdadeira adoração aquele que renega o Espírito. De fato, é impossível adorar o Filho a não ser no Espírito e em verdade. Deu para entender, irmãos? A gente precisa adorar o Deus verdadeiro. E de repente o Deus verdadeiro não é aquele Deus que a gente construiu, que a gente esculpiu, não é. É um Deus que nós precisamos buscar na Escritura. É um Deus que foi revelado aqui, irmãos. O que eu tenho ouvido de bispos, apóstolos, pastores, dizendo que, não, aqui Deus não está aqui. Deus está aqui, ó. Ele não está mais nos profetas antigos, né? Ele falou no passado, ficou no passado. Agora ele fala através de nós. Agora ele se revela através de nós. Eu tenho ouvido muito isso, irmãos, novamente. Né? Coisas que a gente ouvia lá no século 3, 4, hoje a gente está ouvindo de novo. E com ares assim de novidade. É a nova visão do Espírito, a nova visão da igreja. Está acontecendo algo novo. Não é nada novo. São erros. Porque o Deus que se revela, ele se revela aqui, um Deus Pai. Ele precisa ser adorado como Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre. E sempre. Agora, essa questão, irmãos. Queria perguntar para você. A gente já está acabando. Se eles têm a mesma glória, se eles compartilham da mesma natureza divina, se são iguais em substância e essência, se eles compartilham as mesmas características, né, atributos, e eles são os autores das mesmas obras, né, do único Deus, como é que a gente pode distinguir? Né? Se não são nas obras, porque quando um age, todos agem, né? Às vezes a gente pensa assim, vamos dividir, vamos explicar quem é o Pai, porque o Pai criou todas as coisas. O Filho morreu, ele veio salvar. E o Espírito, ele veio para santificar e glorificar a igreja. Né? Mas isso não é verdade bíblica, porque lá em Gênesis capítulo 1 diz que o Pai criou e o Espírito junto, né? Então o Pai não criou nada sem o Espírito. O Deus Criador é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Salvador é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Redentor é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estão juntos, então a gente não pode separar também na obra, na forma que a gente explica, né? Então como é que a gente pode entender, irmãos? Como é que nós vamos nos relacionar com essas três pessoas que são distintas? Elas precisam ser identificadas assim, como pessoas distintas. Não é um Deus só que se mostrou de formas diferentes, como os modalistas disseram também lá no século III. É o mesmo Deus que se revela de um jeito, depois de outro, depois de outro. Não, são três pessoas, mas que não podem ser divididas, não podem ser separadas, não podem ser hierarquizadas, não podem... A gente não pode fazer isso. Como nos relacionarmos com essa complexidade dessa pessoa divina, irmãos? A Bíblia, ela nos dá um caminho, né? Eu queria que a gente pensasse nisso. A partir desse texto, que é o nosso texto-chave, né, que é o texto de João, capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, Jesus dizendo isso, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Jesus já começa dizendo, né, ele se refere ao Espírito Santo como Paráclitos, que é o tema da nossa mensagem. A gente vai tratar mais sobre isso nos próximos domingos. O Consolador. Jesus, no capítulo 14, no versículo 16 de João, ele fala
que o Pai vai enviar outro. Eu vou pedir, o Pai vai mandar um outro. Depois ele diz, é importante que se eu não for, o outro não vem. Ele está dizendo assim como eu sou uma pessoa, o Espírito também é uma pessoa. Ele é o outro. O outro não é um outro tipo de... Não, é a outra pessoa que atende pelo nome, né, de Consolador. Consolador aqui é presença consoladora, irmãos. Tem mais esse significado. É a presença consoladora. Jesus está dizendo, eu não vou deixar vocês órfãos, no sentido, eu não vou deixar vocês desamparados, sozinhos, sem companhia, sem a minha presença, eu não vou deixar. Porque eu vou orar e o Pai vai enviar, e Ele vai enviar o Paráclitos, Ele vai enviar o Consolador, Ele vai enviar a presença consoladora, o Deus presença consoladora, o Deus que atende pelo nome de Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor. Tá certo, irmãos? Então, como é que a gente vai fazer essa distinção para poder adorar direito, para poder servir direito, para poder orar direito? A gente faz essa distinção, irmãos, na medida em que nós o entendemos como pessoa. É através do relacionamento. Por isso eu queria pedir para você abrir em 1 João, capítulo 4, abre rapidinho aí, versículo 9, diz assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Como é que Deus manifestou o seu amor? Como? Foi assim que ele manifestou o seu amor para conosco. Foi assim que a gente pôde entrar em contato com o amor de Deus. Foi assim que a gente pôde entrar em contato com o amor do Pai. Como? Ele enviou Jesus. Ele enviou o único Filho. Nós entramos em contato com o Pai. É isso que Jesus disse o tempo todo. Porque o Pai amou e enviou o Filho. É isso que Jesus disse para Nicodemos, né? Nós entramos em contato com o amor do Pai, porque o Pai enviou Jesus, o Filho unigênito. Depois, mais adiante, irmãos, no versículo 13, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Em seguida, né, como é que nós hoje sabemos, porque Jesus morreu há 2000 anos, mas como é que nós entramos em contato com essa presença divina, com esse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, irmãos? Porque o Espírito foi nos dado. O Pai ama e envia o Filho. E aí nós entramos em contato com o Filho. O Filho e o Pai agora enviam o Espírito. E é por causa do Espírito que nós entramos em contato com o amor do Pai. É o Espírito Santo, irmãos. Veio comunicar o amor de Deus. É isso que a gente precisa entender, é a grande lição de hoje. Eu sei que a gente já está corrido aí no horário, mas não perde isso de vista, não. O Espírito Santo, é lógico que ele é caracterizado como dínamos, né, como poder de Deus, capacitação. Mas o que o Espírito Santo veio fazer na igreja é revelar o amor de Deus e do Filho, né, de Deus Pai, Filho. É através do derramamento do Espírito que nós entramos em contato com o amor de Deus. É relacionamento com Deus, irmãos. É através disso. E eu vou pedir para você abrir mais um texto aí, por favor. Abre. Romanos, capítulo 8. É tão importante isso. Quando Paulo fala do Espírito Santo. Diz assim, versículo 16, o próprio Espírito
testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, tarefa do Espírito Santo. Ah, mas como é que eu sei que eu sou salvo? Muita gente pergunta. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Não sei muito bem se eu sou salvo ou não. Só é salvo quem é filho, irmãos. Se você não desfruta dessa relação pai-filho, então você precisa dar um passo na direção da salvação. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não é só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança somos salvos. Irmãos, olha, depois ele continua dizendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-nos pacientemente, da mesma forma o Espírito nos aguarda, nos ajuda, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que a gente precisa entender, e eu estou terminando aqui. Deus tem um filho só. É o unigênito. Você precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Deus tem um filho só. E aí, Ele criou a humanidade, né? Nós somos criaturas. Quando a gente pecou e o pecado entrou no mundo, toda essa criação foi entregue para a corrupção. Ela está cativa, ela hoje sofre e ela geme. E o nosso corpo mortal também geme com isso. Mas hoje o Pai, o Filho e o Espírito, e hoje o Espírito comunica ao nosso espírito, na medida em que nós cremos no Filho que o Pai enviou. Como dizem lá em João capítulo 1, nós somos transformados em filhos de Deus. É aquilo que a natureza, o nosso corpo, nós aguardamos a adoção do Espírito. De certa forma, em Cristo Jesus, nós vamos nos tornar filhos de Deus, da mesma essência, da mesma natureza. Na medida em que nós cremos, nós nos aproximamos da natureza da vida que não morre, né? É a vida zoe, lá do grego. É a vida que nunca morre. É a vida que não morre jamais. O Espírito hoje comunica com o nosso espírito essa verdade, irmãos. Ela vem, o Espírito é só um selo. Parece que é alguma coisa tão fria, tão vazia, mas não. Ela vem me comunicar que hoje eu faço parte da família de Deus. Hoje eu faço parte da família, eu sou um filho amado. Em Cristo eu sou filho. Filho de Deus. E hoje o Espírito de Deus intercede por mim, nas minhas fraquezas, com gemidos que ninguém pode exprimir, irmãos, ninguém pode. É o Espírito que intercede por mim, entendendo as minhas fraquezas, as minhas limitações. É Ele que comunica com o meu espírito. É Ele que vem comunicar o que? O amor de Deus para comigo, o amor de Deus Pai, Filho e o Espírito. A grande verdade da revelação
do nosso grande Deus, de quem é o Deus da Escritura, é que Ele é um Deus que se revela no amor, no exercício do amor. Deus ama. Por isso o Pai enviou o Filho. E por isso o Pai e o Filho enviaram o Espírito. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai, nós estamos na Tua presença, diante da Tua palavra, diante dessas verdades profundas. E